Cachorro caramelo late para o padre em uma procissão, o que revela em seguida abala a cidade toda. Antes de começar o vídeo, curta, comente e inscreva-se para mais histórias incríveis do reino animal. Era um dia comum na pequena cidade de São Francisco do Sul. As ruas, simples e charmosas, estavam tranquilas, como de costume. O sol brilhava sobre a praça central, onde a procissão em honra ao padroeiro da cidade começava a se formar. Fiéis de todas as idades se aglomeravam em torno da igreja de Nossa Senhora da Luz, vestidos com suas melhores roupas para celebrar o evento religioso mais importante do ano. Havia uma sensação de expectativa no ar, como se todos estivessem esperando por algo especial. Mas o que ninguém sabia é que aquele seria o dia que mudaria tudo. Entre os moradores da cidade, havia um cachorro que já era uma figura conhecida, Caramelo. Era um cão de rua, de pelagem alaranjada e pelos bagunçados, que se escondia nas sombras da cidade, sempre observando os humanos de longe, com seus olhos atentos e misteriosos. Caramelo não era como os outros cachorros da cidade. Ele parecia compreender mais do que um animal comum, como se tivesse uma sabedoria oculta. Ele já havia sido visto várias vezes nas redondezas da igreja, assistindo de longe aos fiéis com seu olhar penetrante. Naquela manhã, Caramelo estava lá, mais uma vez, seguindo a procissão à distância. Ninguém sabia muito sobre ele, mas todos o viam como uma espécie de guardião ou não oficial da cidade. Seu comportamento estranho e sua aparição constante faziam parte do cenário de São Francisco do Sul, mas ninguém jamais imaginou que ele fosse desempenhar um papel tão crucial. O padre Antônio, um homem respeitado e com muitos anos de serviço na cidade, estava à frente da procissão. Ele segurava a imagem de Nossa Senhora da Luz, conduzindo o cortejo com fé e devoção. As orações estavam em pleno andamento, e a multidão seguia, absorvida na celebração. Era uma visão de paz e harmonia. Mas, quando o padre Antônio chegou ao centro da praça, um som inesperado cortou o silêncio. Au, au, au. O latido de Caramelo ressoou por toda a praça. Mas não foi qualquer latido. Era forte, imponente, como se o cão estivesse gritando para ser ouvido. O padre, que estava prestes a levantar a imagem para a próxima oração, congelou. Sua expressão mudou de concentração para confusão. Caramelo estava lá, no meio da multidão, e seu olhar estava fixo na figura do padre. O que aconteceu a seguir fez com que os fiéis, que antes estavam em estado de contemplação, começassem a se inquietar. O latido de Caramelo não parava, e parecia ecoar com uma intensidade sobrenatural, como se estivesse reverberando nas paredes da igreja. O padre Antônio olhou para o cachorro, mas antes que pudesse reagir, algo inesperado aconteceu, ele caiu de joelhos, seu rosto contorcido em dor. A multidão se aproximou em pânico, mas o padre não conseguia se mover. O silêncio tomou conta da praça. As pessoas olharam umas para as outras, perplexas, sem entender o que estava acontecendo. Caramelo permaneceu parado, observando a cena com os olhos fixos, como se soubesse exatamente o que estava por vir. Nenhum dos fiéis sabia o que fazer. Era como se o tempo tivesse parado. No instante seguinte, algo ainda mais estranho aconteceu, as relíquias da igreja, que haviam sido cuidadosamente arrumadas para a procissão, começaram a brilhar com uma luz intensa e dourada. A imagem de Nossa Senhora da Luz parecia emitir um resplendor celestial, que iluminava a praça inteira, cegando momentaneamente todos os presentes. Algumas pessoas começaram a gritar, outras se ajoelharam em desespero, como se algo de muito grande e incompreensível estivesse acontecendo ali, no centro da cidade. O que Caramelo sabia e o que ele havia provocado naqueles momentos de tensão ainda era um mistério para todos. Mas uma coisa estava clara, aquele latido não havia sido um simples ato de um cachorro de rua. Havia algo muito mais profundo por trás de tudo isso, algo que estava prestes a se revelar e que mudaria a cidade de uma maneira que ninguém poderia prever. Enquanto as pessoas tentavam se recompor, alguns começaram a murmurar sobre o que o latido de Caramelo poderia significar. Seria um sinal divino? Uma manifestação sobrenatural? Ou simplesmente o acaso? A sensação de pavor misturado com curiosidade pairava no ar, enquanto todos aguardavam uma explicação para o ocorrido. O padre Antônio, ainda em choque, foi levado para dentro da igreja, e a procissão foi interrompida abruptamente.
O que ninguém sabia naquele momento é que aquela seria apenas a primeira pista de algo muito maior. Algo que poderia abalar não só a cidade de São Francisco do Sul, mas toda a sua crença, seus valores e sua visão sobre o que realmente estava acontecendo ao seu redor. Caramelo, o cachorro de rua, era agora o centro de uma trama que nem os mais sábios da cidade poderiam entender. E, à medida que o dia passava e a cidade tentava retomar sua rotina, algo dentro do ar permanecia inalterado, a sensação de que o que Caramelo havia revelado naquele instante ainda estava por vir, mais forte do que nunca. A pergunta era, quem, ou o que, estava por trás daquele latido? E o que ele estava tentando nos mostrar? A resposta seria revelada aos poucos, e nada mais seria como antes. A cidade de São Francisco do Sul, sempre pacata, parecia estar em um transe após o acontecimento inexplicável na praça. O latido de Caramelo ainda ecoava na mente de todos os que estavam presentes, como uma marca indelével. O padre Antônio, que havia caído diante da multidão, foi levado para o interior da igreja, onde permaneceu em estado de choque. Sua mente, aparentemente em ruínas, não conseguia compreender o que havia acontecido. Ele se lembrava do latido, mas não da dor que o acometeu depois. O que estava por trás daquele evento? Ele sabia que algo sobrenatural estava em jogo, mas não sabia o que. A cidade inteira estava em alvoroço. Os moradores se espalhavam pelas ruas, discutindo o que poderia ter causado o colapso do padre. Alguns diziam que era um sinal divino, uma mensagem de Nossa Senhora da Luz. Outros, mais céticos, falavam sobre um simples acaso, talvez algo relacionado à pressão emocional do evento religioso. Mas, por mais que as pessoas tentassem explicar, havia algo dentro delas que não podia ser ignorado. O medo, a ansiedade, e uma sensação crescente de que a realidade estava prestes a mudar. Caramelo, o cachorro de rua, continuava sua rotina usual. Sem pressa, ele andava pelas ruas de São Francisco do Sul, ignorado por muitos, mas observado por outros. Ele não parecia sentir as consequências de seu ato. Para ele, tudo parecia natural, como se o latido fosse apenas um aviso que ele estava destinado a dar. Ele passava entre as casas e os pequenos comércios, sempre com aquele olhar penetrante, como se visse algo que os outros não conseguiam enxergar. Naquela noite, depois do tumulto da procissão, a cidade não conseguia se livrar da sensação de inquietação. As ruas estavam vazias, os bares sem movimento, e as janelas das casas estavam cerradas, como se as pessoas estivessem temerosas para o que poderia acontecer a seguir. O vento estava mais frio do que o normal, e as luzes das casas piscavam em intervalos irregulares, dando uma sensação de que algo mais estava acontecendo, e algo além da compreensão humana. Foi quando Ana, uma jovem professora da cidade, que sempre teve uma conexão com os acontecimentos mais misteriosos da região, decidiu investigar mais a fundo. Ana cresceu ouvindo histórias de sua avó sobre eventos estranhos que aconteceram na cidade, muitas vezes envolvendo cães de rua como Caramelo. Ela acreditava que havia mais entre o céu e a terra do que os olhos podiam ver. No entanto, mesmo ela, com sua mente aberta e curiosa, sentia que algo estava além de suas capacidades de entendimento. Na manhã seguinte, Ana foi até a praça onde tudo acontecerá. Ela estava determinada a entender o que realmente havia ocorrido. Caramelo estava lá, deitado à sombra de um banco, com os olhos fechados, como se estivesse meditando sobre o que havia acontecido no dia anterior. Ana se aproximou devagar, quase sem fazer barulho, e se sentou no banco ao lado do cachorro. Ele abriu os olhos, e, por um momento, ela sentiu como se ele estivesse observando profundamente, analisando cada pensamento que passava em sua mente. "Você sabe o que aconteceu, não sabe?", perguntou Ana, com uma voz suave, mais para si mesma do que para o cachorro. Caramelo não respondeu, é claro, mas sua presença parecia dizer mais do que qualquer palavra poderia expressar. Ele levantou a cabeça e, lentamente, caminhou até o centro da praça, onde o padre Antônio havia caído. Ana seguiu o cachorro, sentindo uma estranha sensação de urgência, como se ele estivesse a guiando. No momento em que ela chegou ao centro da praça, uma brisa leve começou a soprar, e uma sensação de frio percorreu sua espinha. O lugar estava marcado de alguma forma, como se o chão tivesse absorvido toda a energia do evento ocorrido ali.
Ana se ajoelhou, sentindo o solo frio sob suas mãos, e fechou os olhos, tentando se conectar com a essência daquele lugar. Foi então que ela teve uma visão. Em sua mente, imagens começaram a surgir, fragmentadas e distorcidas. Viu o Padre Antônio, mas não como ele era agora. Era um homem jovem, com um semblante sério, com um brilho estranho nos olhos. Ele estava em uma antiga igreja, e, ao seu redor, haviam velas acesas, todas queimando intensamente, mais do que o normal. Ao longe, Ana percebeu uma sombra. A sombra de um cachorro, mas não qualquer cachorro, parecia um lobo, com olhos dourados brilhando como a luz das velas. A visão desapareceu rapidamente, e Ana se levantou, atordoada. Ela sabia que aquilo era um sinal e uma mensagem que estava sendo entregue, mas ainda não compreendida. O que isso significava? E como o Padre Antônio se encaixava nesse mistério? Ela precisava encontrar respostas. Mas a sensação de que algo muito mais profundo estava acontecendo se intensificava a cada momento. Ana decidiu então ir até a casa do padre. Ela sabia que ele estava em recuperação, mas sentia que ele era a chave para entender o que realmente havia ocorrido. Quando chegou à casa do Padre Antônio, ela foi recebida por sua irmã, Dona Maria, uma mulher já idosa, mas com uma fé inabalável. Ele ainda não acordou completamente. Está perturbado. Não fala sobre o que aconteceu, disse Dona Maria, com um olhar preocupado. Ana entrou e sentou-se ao lado de Antônio, que estava deitado, com os olhos fechados. Ele parecia tranquilo, mas havia uma energia estranha ao seu redor, algo que Ana não conseguia explicar. Ela sabia que o padre havia visto algo que não conseguia processar, mas o que exatamente ele vira? Foi então que uma ideia começou a tomar forma em sua mente. O latido de Caramelo não era um simples acaso. Era um aviso, um sinal de que algo estava prestes a ser revelado. Mas o que exatamente estava sendo escondido? O padre sabia, mas não conseguia lembrar. O segredo estava em sua mente, trancado, e Caramelo talvez fosse a chave para desvendar esse mistério. Ana sabia que a cidade nunca mais seria a mesma. E ela estava determinada a descobrir o que estava por trás de tudo isso. A cidade de São Francisco do Sul, que até então era tranquila e cheia de histórias simples, agora se via mergulhada em um mistério que ninguém sabia como lidar. Depois do latido de Caramelo, o episódio na procissão, e a visão que Ana tivera na praça, o medo pairava no ar como uma neblina espessa. Cada esquina, cada olhar trocado, parecia carregar um peso inexplicável. Algo estava prestes a acontecer, e ninguém sabia como ou quando isso aconteceria. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. As imagens da visão que teve na praça ecoavam em sua mente como um pesadelo que não a deixava em paz. O Padre Antônio, ainda em repouso, estava mais quieto do que nunca, imerso em seus próprios pensamentos. Ana sentia que a verdade estava mais perto do que ela imaginava, mas o que mais a perturbava era que a chave para esse mistério estava bem diante de seus olhos, um Caramelo. No dia seguinte, Ana retornou à praça onde tudo havia começado. A cidade parecia mais silenciosa do que nunca, como se o latido do cachorro tivesse roubado a alegria dos moradores, deixando-os em uma espécie de apreensão coletiva. Mas Ana não se intimidou. Ela sabia que precisava entender mais sobre Caramelo, sobre seu passado, e sobre as lendas que circulavam em torno dele. Afinal, todo cachorro de rua tem uma história, mas alguns carregam histórias que ultrapassam os limites da razão. Ana caminhou até um dos bares locais, onde encontrou seu Raul, um homem idoso e bastante respeitado na cidade, conhecido por suas histórias e pela memória afiada sobre as origens de São Francisco do Sul. Ele sempre fora o contador de causos da cidade, e Ana acreditava que, se alguém soubesse algo sobre Caramelo, esse alguém seria ele. Seu Raul, você conhece o Caramelo? O cachorro da praça, o de pelos alaranjados, perguntou Ana, sentando-se ao lado do homem. Seu Raul a olhou com um sorriso gentil, mas seu olhar logo se tornou sério. Ah, claro que conheço. Todo mundo aqui conhece o Caramelo. Mas não é qualquer cachorro, minha filha. Ele tem uma história que vem de longe. Uma história que não muitos ousam lembrar. Ana se inclinou para a frente, atenta. O que você sabe sobre ele?
Raul suspirou, olhando para o copo de cachaça em sua mão. Ele olhou pela janela, como se visse algo além da paisagem. Há muito tempo, muito antes de você nascer, a cidade passava por um momento de grande turbulência. Era uma época de muita violência, de disputas entre famílias e até mesmo de bruxarias. Dizem que Caramelo não nasceu como um cachorro comum. Ele apareceu por aqui em tempos de necessidade, em um momento em que a cidade estava prestes a sucumbir ao caos. Ana ficou em silêncio, sentindo uma crescente sensação de que a história estava prestes a tomar um rumo ainda mais misterioso. Mas o mais estranho, continuou seu Raul, é que ele não se mostrava como um simples cachorro de rua. Ele foi visto em lugares e momentos que não deveriam ter sido possíveis. Ele apareceu em sonhos de pessoas, especialmente das mais religiosas, e alguns diziam que ele tinha a capacidade de olhar dentro da alma dos outros. Ana franziu a testa, intrigada. Isso soa sobrenatural. Sim, minha filha, Raul disse com uma expressão grave. E não é só isso. Quando algo grande acontecia na cidade, um acidente, uma perda, um evento importante, e lá estava Caramelo. Sempre presente, de algum jeito, mas nunca interferindo. Ele apenas observava, como se estivesse esperando o momento certo para agir. Alguns acreditam que ele é o guardião da cidade, mas outros, mais temerosos, acham que ele é um tipo de emissário de algo maior, algo que está além da compreensão humana. Ana sentiu um calafrio na espinha. E o que aconteceu com ele? Onde ele estava nos últimos anos? Raul olhou para ela com um semblante grave. Ele desapareceu por um tempo, mas sempre que a cidade mais precisou, lá estava ele. Eu me lembro de um episódio. Logo depois da grande enchente que quase destruiu a cidade. Caramelo reapareceu, e dizem que ele fez algo que fez a água recuar. Foi quando as pessoas começaram a pensar que ele realmente era mais do que um simples animal. Ana se recostou na cadeira, processando tudo o que acabará de ouvir. A cidade de São Francisco do Sul tinha uma história que ela nunca imaginara. E Caramelo não era só um cachorro comum. Ele era, de alguma forma, entrelaçado com o destino da cidade, com suas vitórias e suas perdas. Ele tinha um papel que ninguém sabia exatamente qual era, mas que agora parecia mais claro do que nunca. O latido de ontem era apenas o começo. Ana sentiu que estava mais próxima da verdade, mas ainda havia algo que não fazia sentido. O que realmente acontecerá com o Padre Antônio? Ele era apenas uma vítima de um mal súbito, ou ele havia sido tocado por algo muito mais profundo durante a procissão? Determina, Ana saiu do bar e seguiu até a igreja. Ela sabia que o Padre Antônio estava em repouso, mas havia algo em seu comportamento que não se encaixava. Ela precisava falar com ele, mesmo que ele não tivesse muita consciência do que ocorrerá. Ao chegar na igreja, ela encontrou o padre sentado em um banco, parecendo absorto em seus próprios pensamentos. Quando Ana se aproximou, ele a olhou como se não a reconhecesse de imediato, mas depois, em um gesto lento, ele a convidou a se sentar. Padre, você se lembra do que aconteceu ontem, na procissão? Quando você caiu? Ana perguntou com suavidade, sem querer forçar uma resposta. O Padre Antônio levou a mão à testa, como se tentasse lembrar. Sim, claro. Eu lembro do latido. E depois, nada. Apenas uma dor profunda. Algo não estava certo. Mas o que aconteceu, não sei. Ana olhou para ele com um olhar penetrante. Eu acho que você sabe, padre. Algo mais profundo está acontecendo, e Caramelo tem algo a ver com isso. Eu sinto que o senhor tem uma conexão com o que aconteceu. O Padre Antônio fechou os olhos e suspirou. Eu sei que há algo. Algo que eu não compreendo, mas eu senti a presença dele, naquele momento. E senti uma conexão. Como se ele estivesse me guiando. Ana olhou para o padre, agora convicta de que a chave para entender o que realmente estava acontecendo na cidade estava ligada àquele cachorro de rua. Caramelo não era apenas um observador. Ele era o mensageiro de algo maior, algo que a cidade de São Francisco do Sul estava prestes a enfrentar. E Ana estava determinada a descobrir o que.
A manhã seguinte trouxe um clima pesado sobre São Francisco do Sul. O céu estava encoberto por nuvens escuras, como se o tempo quisesse refletir o estado de espírito da cidade. Desde o latido de caramelo, o evento na procissão e o mistério que ainda pairava sobre o Padre Antônio, as ruas estavam mais silenciosas do que o normal. As pessoas evitavam conversar sobre o que realmente aconteceu, e quem ousava mencionar o nome do cachorro de rua parecia hesitar, como se temessem atrair algo sombrio para si. Ana, no entanto, não podia ignorar o que sentia. O que estava em jogo não era apenas um evento isolado ou um simples incidente. Era algo que envolvia toda a cidade, algo que estava entranhado nas raízes da história local. E ela sabia que Caramelo tinha o papel principal nisso. Ela não conseguiu esperar mais. Sentiu que precisava ir até o lugar onde tudo havia começado e a praça onde Caramelo sempre aparecia. Talvez, apenas talvez, lá estivesse a resposta que ela tanto procurava. Algo mais além das lendas, algo mais do que os relatos imprecisos de seu Raul. O tempo estava apertado. Quanto mais as horas passavam, mais ela sentia que a cidade se aproximava de um ponto sem retorno. Quando chegou à praça, Ana encontrou o cachorro de sempre, descansando sob a sombra de uma árvore, como se aguardasse sua chegada. Ele estava calmo, como se soubesse que o momento havia chegado. Seus olhos dourados brilharam por um instante, e, como se estivesse reconhecendo Ana, ele se levantou lentamente e a observou. Não era um olhar comum. Era como se ele estivesse olhando diretamente para sua alma, como se pudesse enxergar dentro dela. Ana sabia que precisava entender o que Caramelo sabia. Havia algo mais profundo ali, algo que ele havia presenciado ao longo dos anos. O cachorro de rua parecia ser a chave para um enigma que ela ainda não conseguia decifrar. Mas ela estava determinada a descobrir. Caramelo, disse Ana com suavidade, me ajude. O que está acontecendo com a cidade? O que você sabe sobre o padre? E por que você apareceu na procissão? Caramelo olhou para ela, e por um momento, tudo ao redor parecia se silenciar. O vento parou, as folhas nas árvores cessaram o movimento, como se o mundo estivesse esperando uma resposta. Então, sem aviso, Caramelo se afastou e começou a caminhar, direcionando-se para a antiga capela no canto da praça. Era um edifício envelhecido, que poucos visitavam, mas Ana sabia que havia algo misterioso naquele local. Ela o seguiu, o coração batendo mais rápido a cada passo. A capela tinha uma aura de abandono, como se o tempo a tivesse deixado para trás. Quando chegou à porta, Caramelo já estava lá, aguardando pacientemente, como se convidasse Ana a entrar. Ela hesitou, mas sua curiosidade e determinação a empurraram para dentro. O interior da capela estava mergulhado em uma penumbra peculiar, com a luz que entrava pelas janelas empoeiradas criando sombras longas nas paredes. Ana sentiu uma sensação estranha, como se estivesse entrando em um lugar que não era destinado aos vivos. O cheiro de madeira antiga e velas derretidas se misturava com algo mais profundo, algo quase insuportável, como se o lugar carregasse o peso de uma história esquecida. Caramelo, com seu passo calmo e medido, foi até o altar, parando diante de uma grande imagem de Nossa Senhora da Luz, a mesma que havia sido carregada durante a procissão do dia anterior. Mas algo estava diferente naquele altar. A imagem parecia mais vibrante, quase viva, e Ana sentiu que o ar ao seu redor havia se tornado denso, como se o próprio ambiente estivesse reagindo à presença de Caramelo. Ela se aproximou, sentindo o peso do momento. O cachorro olhou para ela novamente, e, como se compreendesse sua pergunta, deu um leve latido, de não o latido comum, mas algo mais suave, quase como um sussurro. Ana então se agachou diante da imagem e olhou para a base do altar. Foi aí que ela percebeu algo que nunca havia visto antes, uma pequena fenda na parede, escondida pelas cortinas vermelhas que pendiam ao redor do altar. A fenda estava coberta por velas, mas parecia ter sido aberta recentemente, como se alguém tivesse passado por ali às pressas. Com o coração acelerado, Ana empurrou uma das velas para o lado e colocou as mãos na fenda. Ela sentiu uma resistência, mas, após alguns segundos, a parede se moveu, revelando um pequeno compartimento secreto. Dentro dele, havia um livro velho, com as páginas amareladas e um cheiro de mofo.
O título estava quase ilegível, mas algo na capa chamou sua atenção: A Ordem de Luz, o Guardião e o Escolhido. Ela pegou o livro com mãos trêmulas, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Abriu na primeira página, e logo os olhos de Caramelo se fixaram nela, como se esperasse que ela entendesse o que estava prestes a ler. As palavras que se seguiram foram um mistério por si mesmas: O Guardião, de pelos dourados, nasce do silêncio. A cidade será salva, mas apenas se a sombra do passado for enfrentada. Ana leu e releu aquelas palavras, tentando entender o que significavam. Ela olhou para Caramelo, cujos olhos brilhavam mais intensamente do que nunca. Era como se ele estivesse tentando se comunicar, como se ele fosse uma parte viva do livro, da história e do destino da cidade. A chave estava ali, diante dela, mas ela ainda não sabia como girá-la. O livro parecia ser a chave para entender o que Caramelo representava e o que ele estava tentando revelar. Ana sentiu que não estava mais lidando com simples lendas ou rumores. Algo muito maior estava em jogo, e, de alguma forma, Caramelo estava no centro disso tudo. Ele não era apenas um cachorro de rua, e ele era o guardião, como o livro dizia. Ana se levantou, o livro em mãos, com a sensação de que a história de São Francisco do Sul estava prestes a ser reescrita. Mas ainda havia muito a descobrir. E, com Caramelo ao seu lado, ela sabia que o mistério só estava começando. Ana sentia que cada passo que dava estava cada vez mais próximo do abismo. O livro nas suas mãos, com suas páginas gastas e misteriosas, parecia ter o poder de desenterrar algo do fundo da história que a cidade de São Francisco do Sul preferia esquecer. Caramelo, o cachorro de rua, tinha um papel fundamental naquele enigma, mas o que ele realmente sabia? O que ele queria mostrar a ela? Cada resposta que ela encontrava gerava novas perguntas. Mas agora, não havia mais volta. O caminho estava traçado. Ela saiu da capela com o livro apertado contra o peito, sentindo o peso das palavras que ainda não compreendia totalmente. A praça estava mais vazia do que o normal. Os moradores de São Francisco do Sul estavam, de alguma forma, evitando o centro da cidade. Alguns até sussurravam quando viam Caramelo, como se ele fosse um presságio de algo que estava prestes a acontecer. Ana olhou para o cachorro, que a seguia com seus passos tranquilos e calmos, como se já soubesse o que estava por vir. Ele parecia entender tudo. E talvez fosse ele quem a guiasse. Como se houvesse uma conexão silenciosa entre eles, mais forte do que qualquer explicação lógica. Quando chegaram à beira do rio, Ana sentiu uma sensação estranha. O vento havia parado, e o som do fluxo da água parecia abafado, como se o próprio ambiente tivesse parado para observar. O livro em suas mãos parecia pulsar, como se respondesse a algo invisível. O rio, geralmente um local pacífico, agora parecia ter uma energia sombria, algo que ela não conseguia explicar. Foi então que ela ouviu o som. Um grito distante, um lamento que cortou o ar e fez seu corpo estremecer. Não era um som humano. Era mais profundo, mais primal. Caramelo parou imediatamente, suas orelhas se levantando, os olhos fixos no horizonte, como se estivesse esperando algo. O grito se repetiu, mais próximo desta vez, como um chamado. Ana sentiu um frio no estômago. Ela sabia que o grito não vinha da cidade. Era de um lugar mais profundo, mais oculto. Um lugar onde a história e as lendas de São Francisco do Sul se entrelaçavam em um tecido escuro e esquecido. Caramelo. Sussurrou Ana, sem saber o que fazer, mas sentindo que ele sabia exatamente o que estava acontecendo. O cachorro olhou para ela, e seus olhos dourados brilharam com uma intensidade que a fez sentir que ele estava, de alguma forma, tentando protegê-la. Mais do que? Sem uma palavra, Caramelo começou a caminhar em direção à floresta que cercava o rio. Ele não hesitou, seus passos firmes e decididos, como se já tivesse feito esse caminho muitas vezes antes. Ana hesitou por um momento, mas logo seguiu, movida por uma curiosidade imensa e uma sensação de urgência. O que mais ela poderia fazer? O grito parecia chamá-la, e ela sabia que Caramelo era a chave para entender tudo isso. Eles caminharam pela trilha escura, o som do vento nas árvores agora parecendo um murmúrio distante. A floresta estava densa, e a luz do dia mal chegava até o chão,
criando sombras que dançavam ao redor deles. A cada passo, Ana sentia que algo estava se aproximando. Algo que ela não compreendia, mas que sabia que, de alguma forma, estava ligado ao seu destino. Então, depois de algum tempo, eles chegaram a uma clareira. No centro da clareira, havia um antigo círculo de pedras, com símbolos esculpidos em suas superfícies. Ana ficou parada por um momento, maravilhada e assustada. Aquilo não era apenas uma formação natural. Era uma construção intencional. Alguém ou algo já havia colocado aquelas pedras ali há muito tempo. Caramelo se aproximou do centro do círculo e parou, olhando para o vazio à sua frente, como se estivesse aguardando algo. Ana, sem palavras, se aproximou e se agachou ao lado dele. Foi então que ela percebeu. As pedras não estavam dispostas de qualquer maneira. Elas formavam um padrão, um mapa, um símbolo que ela reconheceu imediatamente. Era o mesmo símbolo que estava gravado nas páginas do livro que ela havia encontrado na capela. Isso não pode ser coincidência, sussurrou Ana para si mesma, tocando uma das pedras. Quando seu dedo fez contato, algo aconteceu. O chão sob seus pés vibrou levemente, e uma onda de energia percorreu seu corpo. Ela recuou instintivamente, mas algo mais forte a empurrou para frente, como se o círculo a chamasse. A sensação de pressa foi esmagadora. Ela tinha que entender. Ela tinha que fazer algo. Caramelo, o que está acontecendo? Perguntou, mas o cachorro não respondeu. Em vez disso, ele se deitou no centro do círculo, com os olhos fechados, como se estivesse meditando. Foi nesse momento que Ana percebeu. O livro. O livro tinha falado sobre um guardião, e agora ela entendia. Caramelo não estava ali apenas para guiá-la. Ele era o guardião. Mas de quem ou de que ele estava protegendo a cidade? Antes que pudesse refletir mais, um novo grito cortou o ar. Dessa vez, não era distante. Estava mais próximo. E vinha do fundo da floresta. Ana olhou para Caramelo, mas ele não se moveu. Ele estava estático, como se estivesse esperando o confronto. O grito se tornou mais forte, mais urgente, e uma sombra escura pareceu deslizar entre as árvores, em direção à clareira. Ana engoliu em seco. Ela sabia que algo antigo, algo terrível, estava prestes a se manifestar. Era o momento. O segredo de São Francisco do Sul estava prestes a ser revelado. Mas, para isso, ela teria que enfrentar o que estava à espreita, a sombra das lendas e do silêncio. E ela não estava mais sozinha. Caramelo, o guardião, estava com ela. E juntos, enfrentariam o que quer que estivesse vindo. O ar na clareira estava carregado de uma tensão palpável. Ana sentia o peso do momento em cada respiração. O grito, agora mais forte e mais próximo, ecoava através da floresta, reverberando em sua mente, como se fosse um alerta, uma chamada para algo que estava vindo das profundezas. Era como se a própria terra estivesse tremendo de medo. Cada folha nas árvores se movia de maneira frenética, como se tentasse fugir do que se aproximava. Caramelo não se moveu. Ele permaneceu no centro do círculo de pedras, seus olhos fechados e focados, como se estivesse em transe. Para ele, a chegada da sombra era algo que ele já esperava há muito tempo. Ele era o guardião. Ele sabia o que fazer. E Ana, apesar do medo que começava a se instalar em seu peito, sabia que não podia virar as costas agora. Ela estava muito envolvida, muito conectada àquela história. Algo dentro de si dizia que a chave para salvar a cidade estava ali, naquela clareira escura, ao lado de Caramelo. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. O grito se fez ouvir novamente, desta vez mais forte, quase ensurdecedor. Mas não era mais apenas um grito humano. Era algo mais, algo animalesco, que parecia rasgar o ar, algo que fazia a floresta inteira parar para ouvir. Um som que era ao mesmo tempo familiar e aterrador. Caramelo, disse Ana, com a voz trêmula, mas tentando manter a calma. O que está acontecendo?
O que é isso? O que é esse grito? O cachorro, ainda imóvel, abriu os olhos lentamente. Eles estavam diferentes agora, mais profundos, mais antigos. Era como se ele estivesse carregando todo o peso da história da cidade dentro deles. Caramelo olhou para Ana, e em seus olhos, ela viu algo que a fez estremecer. A resposta estava ali, mas não era algo que ela pudesse compreender imediatamente. Era uma verdade mais profunda, mais sombria, algo que ela ainda não estava pronta para encarar. De repente, a sombra se materializou. Não era uma figura humana, mas algo muito maior e mais ameaçador. Era como se a escuridão estivesse tomando forma, como uma névoa espessa que se formava diante deles. Era uma presença que parecia puxar o ar da clareira, deixando tudo ao redor mais frio, mais pesado. As árvores começaram a se curvar, como se quisessem se afastar daquela entidade que estava surgindo. Ana deu um passo para trás, mas Caramelo permaneceu firme. Ele estava à frente dela, como um escudo protetor, pronto para enfrentar o que quer que estivesse se aproximando. O cachorro não estava com medo. Ele estava, na verdade, esperando aquele momento. Ele sabia o que fazer. Foi quando a névoa começou a se dissipar, revelando uma figura alta, encapuzada, com os olhos brilhando em um tom vermelho sangue. A figura se movia com uma leveza assustadora, como se não tocasse o chão, mas sim se arrastasse sobre ele. Seu rosto estava encoberto por um capuz escuro, mas de alguma forma, Ana sentia que a presença dela estava ali para observá-la. Caramelo deu um leve rosnado, e foi quando a figura finalmente falou, sua voz baixa, quase um sussurro, mas ainda assim poderosa. Você finalmente chegou, guardião, disse a figura, seu tom frio e venenoso. Eu sabia que ele não ficaria em silêncio para sempre. Ele não poderia. Mas você não está pronta. Nenhum de vocês está. Ana engoliu em seco. As palavras da figura eram carregadas de uma ameaça implícita, algo que gelava o sangue em suas veias. Ela olhou para Caramelo, mas ele parecia calmo, imperturbável, como se já estivesse esperando por isso há muito tempo. Quem é você? Ana perguntou, sua voz firme, embora seu corpo estivesse cheio de receio. O que quer de nós? A figura sorriu, um sorriso que não era humano. Seus dentes eram afiados, como se estivessem feitos para rasgar, e seus olhos vermelhos brilharam ainda mais intensamente. Eu sou o que resta das sombras do passado, disse ela, sua voz ecoando como uma maldição. Fui esquecido, mas não por muito tempo. O guardião e o escolhido têm um papel a desempenhar, mas antes, devem pagar pelo que foi feito. Pela destruição que causaram. Ana sentiu o choque das palavras. O guardião e o escolhido. Caramelo. Ela. Mas o que ele queria dizer com o destruição? O que estava por trás daquelas palavras? O que eles tinham feito? Você fala em destruição, disse Ana, sentindo que a verdade estava prestes a ser revelada, mas também temendo o que poderia descobrir. Mas o que exatamente aconteceu? O que está por trás disso tudo? A figura soltou uma risada baixa, como se achasse a pergunta de Ana ridícula. Você não sabe? Ah, claro, você é apenas uma peça no jogo. O guardião foi escolhido para proteger, mas também para manter o segredo. O segredo do que aconteceu aqui, de tudo o que foi perdido e esquecido. Ela deu um passo para frente, e o vento na clareira aumentou, girando em torno deles, como se estivesse respondendo à presença daquela entidade. O frio se intensificou, e Ana sentiu como se estivesse sendo envolvida por um cobertor gélido, que penetrava seus ossos. Você não pode escapar, a figura continuou. Ninguém pode. O segredo do guardião será revelado. E quando isso acontecer, você, sua cidade e tudo o que vocês conhecem será destruído. Ana se sentiu tonta com as palavras. A cidade inteira estava em risco? O que havia sido escondido por tanto tempo? E, o mais importante, o que exatamente Caramelo tinha que ver com tudo isso? A figura levantou a mão, e um vento forte soprou pela clareira, quase derrubando Ana. O ar estava carregado de uma energia densa, quase elétrica.
Caramelo avançou, seus olhos fixos na figura encapuzada, e sua postura, em vez de ser ameaçadora, parecia mais resoluta do que nunca. A batalha, ou o confronto, estava prestes a começar. E Ana sabia que, no final, a verdade seria revelada. Mas ela não sabia se estava preparada para enfrentá-la. O vento que havia se levantado na clareira parecia uma força viva, como se as próprias árvores quisessem se afastar da figura encapuzada que se erguerá diante de Ana e Caramelo. O frio cortante fazia a respiração de Ana sair em pequenas nuvens congeladas, como se o ar ao redor dela estivesse sendo drenado da vida. Seus sentidos estavam alertas, sua mente correndo a 1000 por hora tentando entender o que estava acontecendo, enquanto Caramelo, firme como uma rocha, continuava de pé, encarando a figura encapuzada. A figura misteriosa, que tinha os olhos vermelhos como brasas e um sorriso sinistro nos lábios, ergueu a mão e a clareira ficou ainda mais sombria, como se a luz do dia estivesse sendo apagada, célula por célula, até que nada restasse além de escuridão. A sensação de desespero começou a tomar conta de Ana, mas ao olhar para Caramelo, ela encontrou uma estranha sensação de segurança. Algo nele dizia que ele estava no controle, que ele não estava ali apenas como um espectador. Ele era o guardião, e ele sabia o que fazer. Você realmente acha que pode deter o que está vindo? A figura falou, sua voz suave e venenosa. A cidade já foi condenada há muito tempo, guardião. Você pode ter acreditado que poderia esconder a verdade, mas ela sempre vem à tona. A cidade paga pelos pecados de seus antepassados, e você não pode impedir o que já foi selado. Ana sentiu o impacto das palavras da figura como um soco no estômago. Pecados de antepassados? Que tipo de segredo sombriamente oculto estava envolvido com a cidade? E como Caramelo estava ligado a tudo isso? Ela sabia que precisava de respostas, mas as perguntas estavam se acumulando como uma tempestade. Não temos tempo para enigmas, Ana respondeu, tentando manter a compostura, mas sua voz trêmula denunciava o medo que ela sentia. O que você quer de nós? A figura encapuzada fez um movimento com a mão, e de repente o chão sob os pés de Ana e Caramelo começou a tremer. Um som profundo, como se a terra estivesse se partindo, ecoou por toda a clareira, e as pedras do círculo começaram a brilhar com uma luz estranha e etérea, quase sobrenatural. Eu não quero nada de vocês, garota, disse a figura, sua voz agora carregada de desprezo. Vocês já têm o que precisavam. O que eu vim buscar é o que está enterrado aqui, bem diante de seus olhos. O guardião esconde a verdade, mas a verdade sempre emerge, não importa o quanto tentem mantê-la oculta. Ana, com os olhos fixos na figura, estava começando a perceber que havia algo mais profundo acontecendo ali. Não era só uma batalha física ou uma luta pela cidade. Era uma luta pela verdade. E a verdade, naquele momento, estava escondida em algum lugar entre a névoa e as sombras. A figura à frente deles não era apenas um inimigo, ela era a encarnação do esquecimento, a sombra que buscava destruir o que os outros haviam tentado proteger. A destruição não vinha de um ataque físico, mas do desvelamento de algo que não deveria ser revelado. Caramelo, Ana disse, sua voz uma mistura de incredulidade e urgência. O que está acontecendo? O que ela quer dizer com a verdade? Caramelo levantou a cabeça, seus olhos dourados brilhando com uma intensidade inesperada. Ele olhou diretamente para Ana, e foi como se ele estivesse tentando transmitir uma mensagem, uma compreensão silenciosa. Era como se ele tivesse sido testemunha de algo muito antigo, algo que ele não podia mais ignorar. É hora de revelar, Caramelo parecia dizer, sem palavras, apenas com os olhos. E, com um movimento gracioso e certeiro, ele deu um passo à frente, indo em direção à figura encapuzada. O medo que antes tomava conta de Ana começou a se dissipar, substituído por uma sensação de poder e de conexão. O guardião estava pronto para enfrentar o que fosse necessário. A figura encapuzada olhou para o cachorro, e por um momento, Ana sentiu uma tensão no ar. Algo estava prestes a acontecer, mas o que exatamente? O que Caramelo sabia que ela ainda não entendia? A figura à frente deles parecia frustrada. Você realmente acha que pode mudar o curso da história, guardião? Disse a figura, desafiadora. Você é apenas um elo em uma cadeia que já foi forjada.
Nada que você faça vai mudar o destino. Talvez não mude, Caramelo respondeu, com uma presença silenciosa e forte. Mas podemos atrasá-lo. Podemos impedir que a escuridão tome tudo. Foi quando a figura, com um gesto abrupto, levantou a mão e uma sombra densa começou a se arrastar pela clareira, cobrindo o chão como uma névoa. As sombras se contorciam, se moviam como se estivessem vivas, tentando prender os dois ali. A escuridão parecia engolir a luz, e o som do vento em seus ouvidos começou a se transformar em um zumbido baixo, ameaçador. Ana sentiu uma pressão crescente ao redor de seu peito, como se algo estivesse apertando sua alma. Mas então, Caramelo latiu com força, um som que cortou a escuridão e fez a sombra vacilar. O poder do guardião estava ali, e ele estava mais forte do que nunca. Eu não vou permitir que você destrua o que foi feito, Caramelo disse, mais uma vez, sem palavras, mas com a certeza de quem conhece a verdade. Foi quando Ana entendeu. O que estava acontecendo não era só sobre impedir uma ameaça imediata, mas sobre proteger algo mais profundo, e algo que a cidade não sabia e que, se fosse revelado, mudaria tudo. A figura encapuzada riu, mas o som foi fraco, como se a sua força estivesse se dissipando. Você acha que pode impedir o inevitável? O que está enterrado aqui será revelado, e você não pode fazer nada para evitar. O guardião não pode proteger o que já foi perdido. Com um último olhar de desafio, a figura desapareceu na névoa, deixando atrás de si apenas o som abafado das sombras. O vento parou, e a clareira ficou em silêncio, mas o peso das palavras ainda pairava no ar, como uma ameaça iminente. Caramelo se virou para Ana, seus olhos fixos nela, como se a lembrasse de que a luta estava longe de terminar. Eles tinham o poder de proteger a cidade, mas agora, a verdadeira batalha estava apenas começando. A escuridão ainda estava ali, esperando. O vento na clareira cessou abruptamente, como se a própria natureza tivesse decidido fazer uma pausa. O silêncio que tomou conta do ambiente era denso e opressor, como se a própria terra estivesse contendo a respiração, aguardando o próximo movimento. Ana sentia uma pressão no peito, o eco das palavras da figura encapuzada ainda martelando em sua mente. O que significava tudo aquilo? O guardião, e a verdade, e as sombras. Havia tanto que ela não entendia, mas a sensação de que estava prestes a descobrir algo imenso, algo capaz de mudar o destino de toda a cidade, era inegável. Caramelo, com seus olhos dourados que refletiam a luz do pouco sol que ainda restava, parecia calmo, como sempre, mas havia algo diferente em seu comportamento. Ele estava mais tenso, mais focado, como se ele soubesse que o confronto não tinha acabado. A figura encapuzada havia partido, mas a ameaça não se dissipara. Pelo contrário, Ana sentia que o pior ainda estava por vir. Caramelo, Ana murmurou, olhando para o cachorro que estava ao seu lado, o que foi aquilo? O que ela queria dizer sobre o guardião e os pecados do passado? O cachorro a olhou com um olhar penetrante, seus olhos brilhando intensamente, como se estivesse comunicando algo sem palavras. Ana engoliu em seco, tentando entender. A clareira estava agora completamente silenciosa, mas a sensação de que algo estava prestes a se revelar era quase palpável. Algo que não deveria ser revelado. O vento voltou a soprar, mas desta vez não era apenas uma brisa comum. Era um vento frio, carregado de algo mais, algo ancestral, como se estivesse trazendo consigo o peso de séculos de segredos esquecidos. As árvores, que antes estavam quietas, agora pareciam se mover, suas folhas sussurrando palavras em uma língua que Ana não compreendia, mas que ela sentia profundamente em sua alma. Temos que descobrir o que está escondido, disse Ana, mais para si mesma do que para Caramelo, mas o cachorro pareceu entender. Ele se levantou, seu olhar fixo em algum ponto no fundo da clareira, como se sentisse uma presença invisível. Ana seguiu sua linha de visão, mas o que ela viu a deixou sem palavras. Diante deles, em meio às árvores, uma pedra enorme estava parcialmente coberta por musgo. Mas não era uma pedra comum. Havia algo gravado nela, algo que parecia ser uma inscrição antiga, quase apagada pelo tempo. Ana se aproximou cautelosamente, sentindo uma tensão crescente em seu corpo. Seus dedos roçaram sobre a superfície fria da pedra, e imediatamente uma onda de energia a atravessou.
Era como se a própria pedra estivesse viva, como se estivesse conectada a algo muito maior do que ela jamais poderia imaginar. Isso. Ana começou, sua voz embargada pela surpresa. Isso é o que está enterrado? O segredo? Caramelo latiu baixinho, como se estivesse confirmando o que ela havia dito. Ele se aproximou da pedra e, com o impulso de suas patas dianteiras, empurrou um pequeno pedaço de musgo que escondia parte da inscrição. Ana se abaixou para ver melhor, e o que encontrou a deixou sem fôlego. Era uma antiga inscrição, escrita em uma língua que ela nunca havia visto antes, mas ainda assim sentia uma estranha familiaridade com as palavras. A pedra parecia pulsar com uma energia silenciosa, como se estivesse esperando que alguém decifrasse o enigma que ali estava. Caramelo, Ana sussurrou, precisamos descobrir o que isso significa. De repente, o ar ao redor deles começou a mudar novamente. O vento aumentou, e a clareira parecia se distorcer à medida que uma sombra escura se formava no horizonte. Ana se levantou rapidamente, o coração batendo forte no peito. O que estava acontecendo? O que estava vindo? Caramelo olhou para ela e depois para a pedra, como se o cachorro estivesse tomando uma decisão, um momento crucial em que o destino deles poderia ser alterado para sempre. Ele então se virou e, com uma agilidade surpreendente, começou a correr para o centro da clareira. Ana o seguiu instintivamente, mas seu corpo estava pesado, como se estivesse sendo puxada para trás por uma força invisível. Foi então que ela viu. A figura encapuzada estava de volta. Ela apareceu como uma sombra no limite da clareira, movendo-se com uma velocidade sobrenatural. O capuz cobria seu rosto, mas Ana sentiu sua presença como se fosse uma onda de frio que se espalhava pelo seu corpo. Ela sabia que aquela figura não estava ali para conversar. Ela estava ali para destruir. Você realmente achou que poderia esconder a verdade? A voz da figura ressoou como uma ameaça. Vocês não podem impedir o que está destinado a acontecer. A cidade pagará pelo que fez, pelo que escondeu. Ana se ergueu com firmeza, o medo agora transformado em uma determinação silenciosa. Não vamos permitir que isso aconteça. Você não vai destruir tudo. A figura deu um passo à frente, e o ar ao redor deles pareceu se comprimir. O vento se transformou em um redemoinho, a terra começou a tremer novamente, e a escuridão à volta de Ana e Caramelo parecia se fechar como uma armadilha. Mas Caramelo, com uma coragem que Ana jamais imaginara, avançou. Não importa o que você tente, ele disse, sua voz não mais um simples latido, mas uma voz profunda, ressoando com poder. Eu sou o guardião. E a verdade será revelada. Não importa o quanto você tente apagá-la. A figura encapuzada parou, um sorriso cruel se formando sob o capuz. Você acha que pode mudar o destino? Ela riu, uma risada gélida e vazia. Eu sou o passado que nunca será esquecido. Não, você é a mentira que será finalmente revelada, Caramelo respondeu. Ele avançou mais um passo, e sua postura era de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Ele estava pronto para a batalha final. Ana sentiu uma onda de compreensão. Ela sabia agora que não era apenas sobre Caramelo ou sobre ela. Era sobre a cidade, sobre o que os habitantes haviam escondido durante gerações, sobre a verdade que precisava ser exposta para que a destruição fosse evitada. E Caramelo, o guardião, era a chave para tudo aquilo. Vamos acabar com isso de uma vez por todas, disse Ana, sua voz cheia de confiança. E, ao lado de Caramelo, ela sabia que, mesmo que as sombras tentassem engolir tudo, a verdade finalmente teria a chance de se manifestar. O céu estava cada vez mais sombrio, uma tinta preta e densa se espalhando pelo horizonte como se o próprio mundo estivesse prestes a desabar. O vento cortante que passava pela clareira parecia sussurrar palavras antigas, palavras carregadas de significados que Ana não conseguia compreender, mas que sentia reverberando em sua alma. Cada passo que ela dava parecia ecoar uma memória distante, algo que a cidade havia tentado esconder por tanto tempo, algo que agora estava prestes a ser revelado. Caramelo estava à sua frente, mais forte e decidido do que nunca. Seus olhos dourados brilhavam intensamente, como se estivesse absorvendo a energia ao redor, como se estivesse pronto para enfrentar qualquer coisa que surgisse em seu caminho.
Ana observava o cachorro, sentindo um misto de gratidão e reverência. Ela nunca imaginou que um simples cachorro de rua pudesse ser tão imenso, tão cheio de segredos. A figura encapuzada, ainda em sua forma espectral, estava mais perto agora. Ela se movia como uma sombra viva, seus pés mal tocando o chão, flutuando com uma graça demoníaca. Cada movimento seu parecia cortar o ar, e a cidade à distância parecia em silêncio, como se tudo estivesse aguardando o desfecho desse confronto iminente. Você está fazendo um grande erro, guardião, a figura falou, sua voz sibilante, carregada de desprezo. O que você protege é uma mentira, um legado de enganos. A verdade sempre vem à tona, não importa o quanto tentem escondê-la. Ana sentiu um calafrio ao ouvir aquelas palavras, mas ela não recuou. Caramelo estava ali, e ela sabia que a luta não era apenas dele. Era deles. Ela também fazia parte daquele mistério. A cidade, sua cidade, estava à beira de uma transformação, e essa transformação precisava acontecer. Mesmo que fosse dolorosa. Mesmo que fosse perigosa. A verdade precisava ser revelada. Eu não vou permitir que destrua tudo, Ana respondeu com firmeza, seus olhos fixos na figura encapuzada. Se a verdade for revelada, então que seja. Mas você não vai ser o responsável por isso. A figura encapuzada sorriu, mas não era um sorriso de vitória. Era um sorriso de quem sabia algo que os outros não sabiam. Você acha que pode enfrentar a força do passado? Todos vocês são insignificantes diante de algo tão grande e antigo. Nesse momento, o vento aumentou de intensidade, e o chão sob seus pés tremeu, como se a própria terra estivesse se rebelando contra a presença da figura. Ana sentiu uma força pulsando ao redor dela, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. O que era aquilo? Era a energia da verdade se manifestando? Ou era o próprio peso dos segredos enterrados há tanto tempo? Caramelo, com sua postura altiva, avançou mais um passo, seus olhos fixos na figura. Ele não parecia temer nada. Ele não estava ali apenas para proteger Ana, mas para cumprir uma missão ancestral, uma missão que ele sabia que deveria completar. Ele não era mais o cachorro perdido nas ruas. Ele era o guardião, e sua presença ali tinha um propósito maior. Se você acha que a cidade pode ser salva com mentiras, então você está profundamente enganada, a figura respondeu, o tom mais agressivo agora. A cidade foi construída sobre os ossos de segredos. E esses segredos irão destruí-la, assim como destruíram tudo ao redor. Eu sou o fim, e você está apenas adiando o inevitável. Mas, antes que ela pudesse dar outro passo, Caramelo latiu com uma força tão imensa que a clareira inteira pareceu vibrar com o som. O latido não era apenas um alerta. Era um comando. Ele não estava mais sozinho na luta. Ele estava em sintonia com algo maior. Algo que estava além da compreensão de Ana, mas que ela podia sentir profundamente. Não importa o quanto você tente, Caramelo disse, sua voz baixa e grave, não vamos permitir que você destrua o que já foi feito. A cidade tem uma chance de se redimir. E isso começa agora. Ana sentiu o ar ao seu redor vibrar com poder, como se tudo no universo estivesse alinhado naquele momento. Era como se ela tivesse se conectado com a energia ancestral da cidade, com tudo o que estava enterrado sob suas ruas e praças. Ela sabia que a batalha final estava ali, à sua porta, e a chave para derrotar a figura não estava apenas em Caramelo, mas em todos os habitantes que estavam dispostos a aceitar a verdade. Ela sentiu que todos estavam conectados, de alguma forma, a essa luta. A figura encapuzada pareceu hesitar, como se a onda de energia que surgia de Caramelo e Ana estivesse fazendo duvidar de si mesma. Ela olhou para o cachorro com um olhar que misturava ódio e surpresa. Você não entende o que está acontecendo aqui, disse a figura, agora com um tom de desespero. Você acha que pode mudar o destino da cidade? Você acha que pode mudar o passado? Eu sou a encarnação da destruição. Eu sou a herança de todos os pecados que essa cidade cometeu. Eu sou o fim do que vocês tentam proteger. Mas Caramelo avançou mais uma vez, com uma determinação que parecia vir de uma força sobrenatural.
Ele rosnou baixo, mas sua voz carregava o peso de uma verdade que ninguém poderia negar. A cidade pode ser redimida, ele disse. Mas primeiro, os segredos precisam ser desenterrados. O que foi ocultado por tanto tempo deve vir à tona. E quando isso acontecer, não haverá mais espaço para a mentira. A figura encapuzada gritou, mas não foi uma gritaria de poder. Foi um grito de frustração, de quem percebeu que estava perdendo o controle. Antes que pudesse se mover, Caramelo saltou, sua figura dourada cortando o ar com uma velocidade impressionante. Ele estava pronto para enfrentar o último desafio. A batalha final não era apenas contra a figura, mas contra o medo, contra o esquecimento, contra as mentiras que haviam sido enterradas por tanto tempo. E, naquele momento, Ana sabia que tudo estava prestes a mudar. A clareira estava tomada por uma quietude mortal. O vento que antes soprava com violência agora parecia ter cessado, como se até a natureza estivesse aguardando o desfecho daquele confronto. As árvores, que ao longo do dia haviam sussurrado segredos distantes, estavam em silêncio, suas folhas imóveis. A figura encapuzada, já sem seu ar de confiança, agora tremia diante da força silenciosa que emanava de Caramelo e Ana. O momento havia chegado. O segredo que ela tanto lutou para manter nas sombras estava prestes a ser revelado. Caramelo estava imperturbável, seus olhos dourados brilhando como faróis no escuro. Ele não era mais o cachorro de rua, perdido nas ruas da cidade. Ele era o guardião, e seu destino, assim como o de Ana, estava entrelaçado com o destino daquela terra. Ele sabia que a batalha final não seria fácil, mas estava pronto. Ele sempre estivera. Você pensa que pode mudar o destino da cidade? A figura encapuzada disse, sua voz agora mais fraca, como se as palavras que saíam de sua boca já não tivessem mais a força que um dia tiveram. O passado é imutável. Ele é a base sobre a qual tudo foi construído. Sem os segredos, a cidade não sobreviveria. Ana olhou para Caramelo e sentiu, mais do que nunca, a conexão profunda entre eles. Eles não estavam apenas lutando contra a figura encapuzada. Eles estavam lutando contra a ignorância, contra a velha crença de que os erros do passado precisavam ser escondidos para que a cidade pudesse prosperar. Era hora de confrontar os pecados, de desenterrar a verdade e de deixar que a cidade se curasse. A verdade não deveria ser temida, mas acolhida. Eu não acredito nisso, Ana disse com firmeza, olhando para a figura. A cidade pode crescer, pode aprender com seus erros. O passado não precisa ser um fardo. Ele pode ser um guia. A mentira que você guardou, tudo o que foi enterrado, vai ser exposto. E, no fim, será a verdade que vai salvar a cidade. A figura encarou-a com uma expressão de desprezo, mas também com uma pitada de dúvida. Ela havia ficado em silêncio por um longo momento, como se estivesse ponderando algo profundamente. Por fim, ela deu um passo atrás, seus olhos brilhando sob o capuz, mas havia algo de diferente neles agora. Não era apenas ódio. Era uma sensação de insegurança, de perceber que estava perdendo o controle. Caramelo, com seus instintos aguçados, avançou um passo à frente, sua postura orgulhosa e forte. Ele não precisava mais de palavras. Ele sabia que a batalha agora se resolvia em um único ato, um único movimento. A verdade que ele havia guardado por tanto tempo, a verdade que ele fora designado a proteger, agora precisava ser liberada. E ele era a chave. A figura pareceu vacilar, uma sombra de medo se espalhando por seus olhos. Ela recuou, mas antes que pudesse se mover mais, Caramelo fez um salto tão rápido e preciso que foi impossível para qualquer um evitar a sua presença. Ele atacou com a força de um trovão, mas não para destruir. Ele atacou para libertar. Ele sabia que a vitória não estava na destruição, mas na revelação. A figura encapuzada caiu de joelhos, o capuz se soltando da sua cabeça. O rosto que apareceu sob a capa era algo que Ana jamais esperava ver. Era uma mulher, com feições pálidas e olhos que já haviam conhecido o peso do tempo. Ela não parecia uma criatura maligna, mas alguém que havia sido consumido pela própria culpa. O que ela guardava dentro de si não era apenas um segredo, mas uma obsessão com o controle.
Você não pode entender, a mulher sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu tinha que proteger a cidade. Tinha que mantê-la segura. Os segredos eram necessários para que a cidade não caísse. Ana se aproximou lentamente, seu coração batendo forte no peito, mas ela sabia que precisava entender. Proteger a cidade? Como você acha que pode proteger uma cidade com mentiras? A verdade é o que a mantém viva, não um segredo. A mulher olhou para o chão, como se o peso da verdade finalmente estivesse caindo sobre ela. Ela respirou fundo e, então, falou em um sussurro quase inaudível: eu sou a última guardiã do segredo. Tudo o que a cidade conquistou foi construído em um pecado cometido muito tempo atrás. E eu era a única que sabia. Eu era a única que podia proteger essa mentira. Caramelo, mais uma vez, avançou até ela e, com uma leve pressão da pata, tocou a mulher. Não como um ataque, mas como um toque de compreensão. Ele não estava ali para ferir. Ele estava ali para curar. O poder da verdade começou a se manifestar. O ar ao redor deles parecia vibrar, e o solo sob os pés de Ana e Caramelo se iluminou com uma luz suave, quase celestial. A cidade inteira parecia sentir a mudança, como se algo profundamente enraizado estivesse sendo alterado, algo que até mesmo os prédios antigos e as ruas de pedras conheciam, mas que finalmente estava sendo exposto. Com um último suspiro, a mulher levantou a cabeça, finalmente vendo o que a figura representava agora, e não mais uma guardiã de um segredo, mas alguém que finalmente se livrava da culpa que a consumia. Agora, você está pronta, Ana? Ela disse, sua voz trêmula. Agora você pode seguir em frente. A cidade está livre. Ana, com os olhos marejados de lágrimas, olhou para Caramelo. Ele estava ali, firme, seu olhar profundo e sábio. Ele não era apenas um cachorro. Ele era o guardião. Ele era a chave para que tudo isso fosse possível. A cidade estava finalmente pronta para renascer. Ela não mais viveria na sombra de seu passado, mas na luz da verdade. E com isso, Ana sentiu uma paz que jamais imaginara sentir. E enquanto o último vestígio da figura encapuzada desaparecia, Ana soube que não era apenas o fim de uma luta. Era o começo de algo novo. A cidade renasceria, mais forte, mais sábia, e, acima de tudo, verdadeira. Fim. Você chegou até aqui? Então comente com paixão, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.